Olá, fazedores e fazedoras de coisas legais. Estamos aqui na nossa saga de aprender como trabalhar com a nossa querida Raspberry Pi Pico. Eu sou Renato Paiotti, do Instituto Newton Sebraga. E eu sou Luiz Henrique, do Moca Lab. Perfeito, Luiz. Precisamos dar andamento nos nossos robôs e o nosso próximo passo seria colocar um display, né, para a gente poder comunicar. Já aprendemos a utilizar botão, potenciômetro, servo. Quem perdeu, só voltar aqui, né, nessa série, começar lá desde o zero, onde a gente começa a fazer o primeiro passo, acender o primeiro LED na Pi Pico, e vem com a gente até esse vídeo aqui, onde precisamos trabalhar com o display. Porém, Luiz, antes de a gente espetar o display na nossa querida Pi Pico, precisamos entender como é que a gente trabalha algumas variáveis, porque a gente vai escrever texto, fazer contas e qualquer outra coisa, e precisamos pegar esse resultado, esse texto, e jogar, abre aspas, né? Vamos mostrar no display essas frases ou esses resultados. Então, para isso, eu preciso, né? Nós precisamos aprender a trabalhar com variáveis. E nós vamos fazer isso aqui neste vídeo, certo? Correto. Então, vamos lá. Vamos só aprender pessoal... isso aí, se a gente tiver dúvida, a gente vai se adaptando. Vamos aprender como que a gente vai usar essas variáveis, principalmente no MicroPython, se ele é totalmente compatível com Python, acho que essa é a ideia, né? Então, Luiz, esse era o ponto-chave que eu queria até falar contigo. Será que tudo que é utilizado em Python pode ser aplicado na MicroPython? Questão número 1. Questão número 2, que a gente já falou há 2 vídeos atrás. Será o que eu vou fazer na Pi Pico 1 funciona na Pi Pico 2 e vice-versa? E é isso que nós vamos testar aqui. Então, ó, vou mostrar para vocês. Essa é a minha tela, esse é meu Tony com a Pi Pico 1. Tá? E no computador do Luiz Henrique temos aí a Pi Pico 2. Se vocês olharem, qual a diferença, Luiz? Como é que eu sei que é a Pi Pico 1 e qual que é a Pi Pico 2? A hora que você dá stop lá, vai aparecer o prompt na área de trabalho ali, né? Então, tá escrito Raspberry Pi Pico 2, no meu caso, aí, que está aí na tela. Se você mudar para a sua tela, vai estar Pi Pico só RP2040. E a minha está com 2350. Perfeito. Então vamos fazer uns testes, tá, Luiz? Vamos lá. Eu vou passar o que eu descobri, e aí você também passa o que você descobriu, e aí a gente vai tentar, juntos, entendermos como usar as variáveis, tá? Desde já é possível, já tem alguns, nós já gravamos alguns vídeos, né? Tanto do servo como de temperatura, e agora eu criei um arquivo novo chamado teste, onde eu vou colocar as variáveis, né? E no caso do Python, tanto na máquina, eu posso salvar o arquivo no computador, como também na própria Pi Pico. Eu vou rodar na própria Pi Pico justamente para poder ver se o resultado retorna. Porque no computador eu tenho o Python. Eu sou usuário de Linux, o nosso querido Luiz aí é o usuário de Windows. Então, você vê que são 2 universos totalmente paralelos. Pode acontecer de funcionar num e não funcionar em outro. No Linux tem Python. Pronto, isso roda nativo. Agora, será que na Pi Pico roda? Nós vamos fazer um teste. A primeira coisa, Luiz, é como a gente declara as variáveis, tá? Então, o que eu descobri aqui, é possível dar nomes como qualquer linguagem de programação, por exemplo, tá? Então, por exemplo, eu vou criar uma variável chamada x, eu vou colocar aqui um valor nessa variável x. 5 ou 50, tanto faz. Eu também posso colocar variáveis, Luiz, com nomes, tipo minha variável. E aí depois nós vamos fazer uns acertos. Aí eu quero colocar um texto. Então, vou colocar aqui Viva Moca. Pode ser? Opa, escrevendo aqui Viva Moca, com M maiúsculo, né? Eu posso escrever um texto. Isso é fácil. Isso qualquer linguagem de programação... Você pode colocar um número com casas decimais. Exemplo, eu vou chutar aqui y igual a 3,57, assim? Exatamente. Perfeito. Observem que o próprio Tony, ele já coloca cores diferentes. Então, se der algum problema, automaticamente ele vai trocar a cor ou não vai colocar a cor correta. Por exemplo, se eu fizer isso aqui já é totalmente errado. Por quê? Eu não posso declarar uma variável com espaço.
tá? Isso vai dar erro. O Python é muito sensível nesse caso. Outra coisa interessante, Luiz, que eu descobri, o x lá é igual a 50. Se eu fizer isso aqui com um x maiúsculo, por exemplo, e colocar outro valor, são variáveis diferentes. Então, a Python também é sensitive case. Eu não posso colocar maiúsculo e minúsculo e achar que é a mesma variável. Não, ele não reconhece isso, tá? Então, tanto esse como esse aqui, essa espaço, ou começar variáveis com números também é errado. Observa que ele já pôs o 2 na frente. Ou tipo, se eu deixar variáveis com um sinal de menos, por exemplo, minha variável, variável. Ele vai achar que minha menos variável, então não vai ser considerado variável. Então, algumas normas para a declaração de variáveis na Python ou no MicroPython não funcionam, que são esses aqui, tá? Mas beleza, Luiz, tem aqui, ó, tenho 3 variáveis. Como é que eu vou conseguir exibir essas variáveis? Eu preciso fazer um teste. Como é que eu sei que essas variáveis funcionaram? A gente pode usar o print, né? Print é uma função, certo? Usar o print e vai imprimir aí na área de trabalho. Então, peraí, print, e aí eu coloco o nome da variável, por exemplo, vou declarar variável, perfeito? Eu imagino que aqui no shell vai aparecer Viva Mocha, porque eu estou pedindo para imprimir minha variável, certo? Vamos fazer Exatamente. um teste? Então vamos lá, vou salvar, agora eu vou jogar, apareceu aqui, ó, Viva Mocha, funcionou. Quer fazer um teste aí na sua máquina? Faz um teste aí, copia aí. Pronto, Renato, eu estou com o código aqui, vou executar e ver o que acontece. Tacar o play, Viva Mocha. Perfeito. Perfeito, show de bola. Agora, Luiz, outra coisa interessante que é possível fazer, né, é a soma de variáveis. Então, se eu colocar aqui, ó, print, e aí eu vou colocar x mais y, ele deve gerar um resultado. Então, eu vou fazer um teste aqui, estou salvando, e eu vou dar um play. E ele somou x mais y, variável x 50, y, ou seja, ele somou dois tipos de dados diferentes, nós vamos explicar daqui a pouco. Luiz, faz o teste aí no seu. Eu vou fazer aqui, x mais y. Vou dar o play. Perfeito. 53 perfeito. igual a sua tela aí. Porém, nem tudo podem ser flores, né? Vamos fazer um teste aqui, Luiz. Eu vou voltar na minha variável ali em cima, que é um texto, e eu vou simplesmente somar com x. Então, vou colocar aqui, ó, eu estou colocando no Tony, ou seja, eu vou tentar somar um texto com um número. E aí vamos ver o que acontece. Vou dar um stop, um play, e olha só o que apareceu aqui. Linha 6, justamente aqui. Por quê, Luiz? Esse tipo de variável não aceita até. Você está trabalhando com um tipo de variáveis diferentes, né? Muito diferentes. Que é um texto e um valor. Exatamente. Certo? Então, vou fazer o seguinte, eu descobri um comando aqui, Luiz, caso a gente não saiba, né, que tipo de variável, o tipo de comando que a gente está usando, tem um recurso muito interessante que a gente pode especificar qual é o tipo. Então, eu coloco assim, print, type, e aí eu vou colocar x, tá? Eu vou até copiar aqui de novo. Opa, esqueci de fechar. Opa. Espera aí que eu tô com um comando aqui. Aqui, perfeito. O que eu estou pedindo para o código fazer? Imprimir para mim ou informar para mim qual o tipo de variável que eu estou tratando. Vou colocar aqui, qual que eu coloquei de texto? Minha variável. Deixa eu apagar a linha aqui de cima, essas duas aqui de cima, porque vai dar erro, é óbvio, né? Então, vou salvar, e no nosso shell vai aparecer o seguinte, vamos ver. Olha só que interessante que eu descobri. Eu pedi
para que o código me retornasse, ou a PyPico me retornasse o tipo de X, o tipo de variável, ele puxou o int, o Y ele puxou o float, e a minha variável, que seria o VivaMocha, puxou str. Luiz, qual é a diferença de int, float e str? Int é relativamente ao número inteiro, né? O número inteiro não tem parte fracionária, né? Não tem casas decimais. Float é um número com casas decimais, e str é uma variável que contém o conteúdo de texto. Né? Que seria uma string. Exatamente. Então, perfeito, Luiz. Então, olha só, vamos pela lógica. Se eu criar uma variável, por exemplo, chamado texto, e colocar aqui, viva o Juventus, por exemplo, e fechar aqui, e eu pedir aqui um printf, né? Printf, nossa, essa foi longe, hein? Um print. Para quem não sabe, printf é da época do COBOL, do BASIC. É usado também em C++, C e C++. Né? Beleza. Minha variável e mais, observe, eu estou colocando mais. A variável texto, o que será que aparece para a gente aqui, Luiz? Vamos fazer um teste? Será que ele concatena? Vai ter um código criptografado? Não sei, vamos ver. Será que ele concatena? Olha o que ele fez. Viva a Mocha, e como não tem espaço em nenhum dos dois, apareceu vivo o Juventus, ou seja, ele concatenou as strings. Então, ele não gera um erro falando que você não concatenou. Existem outras formas também. Eu vou até corrigir aqui, vou colocar aqui na variável Viva Mocha um espacinho, stop, vamos dar enviar de novo, tá tudo rodando na PyPico, tá? Olha como apareceu aí embaixo. Então, olha que interessante como o MicroPython também trabalha com as strings, porque vai ser muito útil para quando a gente precisar colocar textos nos displays, né? Tipo, o robô falando como é que tá o tempo, como é que eu responder um oi, um olá, e a gente pode concatenar essas frases, né? Perfeito, Luiz? Exatamente. Ô, Renato, legal, tá funcionando, mas eu tô com uma dúvida aqui. A gente não tinha que declarar, por exemplo, que a variável x é uma int? Como que esse int surgiu automático? Interessante, Luiz. Vamos fazer um teste aqui. Linguagem C a gente declara, mas aqui não precisamos declarar. Como descobrir isso? Vou fazer um teste. Vou colocar aqui print type x. Como a gente viu, ele vai trazer essa variável x como uma int. Mas se eu fizer isso aqui, x igual, eu vou declarar de novo a variável x, né? Eu vou colocar aqui que x é 50,50, já virou um número fracionado, certo? Se eu mandar um print aqui, um print type, e trouxer o x, pela lógica, ele deve ser um float, certo? Sim. Será que é isso? Vamos testar? Salvando, executando. Apareceu. Ou seja, podemos concluir que em Python, conforme ele vê o valor que ele está recebendo, ele automaticamente troca o tipo de variável. Vamos mais além? Isso, Vamos mais além? Vou fazer um teste, Luiz. Será que ele muda de float para string agora? Se a gente fizer isso aqui, x igual minha variável, que na verdade é um texto, certo? E nós vamos dar um print, a idade não deixa, né? Print x, beleza? Então, em teoria, deveria virar string também. Vamos fazer um teste. Funcionou, que beleza. Fala se Python não é uma maravilha, né? Gostei dessa parte, né? A gente não precisa se preocupar, ele vai declarando automaticamente. Impressionante, né? De inteiro ele virou um float, de float transformou em string. É muito versátil o Python, o que me fez gostar muito da linguagem Python, né? Fala, Luiz. Por isso que teve aquela sequência que a gente somou um int mais um float e o resultado foi um float. Vale. Exato. O resultado. Porque ele converteu, né? Porque afinal de contas,
Vamos calcular, 50 mais 3,57, ele automaticamente falou, agora o resultado é um float, eu vou mudar para float. Legal isso. Agora a gente precisa entender um pouquinho o que é variável global e variáveis não globais, que jogam dentro de uma função, por exemplo. Né? Só que deixa eu dar uma limpada aqui na tela para a gente fazer uma coisinha direitinho. Para facilitar a vida, teria alguma sugestão de como nomear as variáveis, para saber? Olha, Luiz, são vários métodos. Eu costumo utilizar na seguinte forma: eu uso o Camelo para global e uso o da Minhoquinha para trabalhar em funções, tá? Exemplo, vamos supor que eu vou declarar por que Camelo, né? Por que a gente chama jeito Camelo de programar ou de declarar variável? A gente usa minha variável global, por exemplo. Você vai notar que tanto V como G são letras maiúsculas. Por isso que fala Camelo. A primeira é minúscula e as outras, de modo que eu consiga entender que é variável, global, eu posso colocar, por exemplo, marca de carro. Então, coloco marca, carro, o M e o C maiúsculo, tá? Essa é uma forma. Por exemplo, eu vou colocar aqui dentro da minha variável global, vou colocar um número, tá ok? Só que eu vou dar um print aqui um print dessa variável, que é a minha variável global. Isso é importante, ou seja, toda vez que eu digitar assim a variável, que é o formato Camelo, eu sei que é uma variável que eu criei globalmente, tá? Porém, quando eu preciso criar uma função... Só uma dúvida, o M, a primeira letra tem que ser minúscula nesse formato Camelo? Sim, se fosse no formato Pascal, a gente usaria sempre a primeira também maiúscula, tá? Só que no formato Camelo menor, ele sempre começa com uma menor, com uma minúscula. Mas no formato Pascal, por exemplo, a variável ela seria a primeira maiúscula, tá? Mas assim, é só uma regra que eu costumo usar, tá, Luiz? De repente as pessoas têm métodos diferentes, né, de arrumar as suas variáveis, os seus códigos, tá? Vamos adotar aqui para facilitar a vida, vamos adotar aqui com um padrão aqui dessa série, vamos usar essa metodologia de dar nome para as variáveis. Acho que vai facilitar a vida. Perfeito. Então, o pessoal que está nos assistindo também adota aí para não haver confusões, né? E o porquê eu adoto, né? O porquê adotar essa forma de criar variáveis, ou de declarar variáveis, é só uma forma de ficar mais fácil a documentação. Como também fazer comentários, né? É importante comentar na frente de cada variável o que ela é. Por exemplo, eu posso colocar aqui, eu venho aqui e faço comentário sobre que funciona, para que aquela variável foi criada, tá? Então, Luiz, depois que você coloca o comentário para ajudar, né, no nosso dia a dia, eu vou criar uma função. E essa função, ela tem, vou colocar a minha, eu posso também adotar o mesmo esquema do Camelo, né, minha função. E por que eu vou criar essa função? Só para mostrar para todos, esqueci aqui um ponto, 2 pontos para criar a função. E eu vou colocar aqui de novo minha variável global, que ela não deveria ser global, tá? Porque ela está dentro de uma função, mas eu estou fazendo isso só para dar um print. Igual, eu vou colocar aqui um texto, justamente para ela mudar. E aí, automaticamente, eu vou dar um print. Deixa eu copiar aqui a linha de cima, que é mais fácil para a gente não errar. E vou chamar a função minha função. Pronto. Então, o que vai acontecer aqui, só explicando a lógica da coisa. O programa começa na linha 1, onde eu criei uma variável global, chama minha variável global e deu o número 10 para ela. Né? Ela é uma inteiro. E imprimo ela. É isso que eu quero que aconteça. Aí tem uma função. Essa função não é chamada de primeira. Só que notem que eu criei a mesma variável interna. Então, tem a variável externa e a interna. Então, eu vou pedir para imprimir de novo. Vocês vão ver que ela vai mudar de valor, tá? Então, só para teste, nós vamos fazer isso aqui. Vou jogar. Observa que aqui na saída saiu 10, que foi justamente a primeira impressão, e texto, que é a segunda.
Então, Renato, a minha variável ela tem dois valores. Se eu Então, imprimir de novo por o print minha variável, vai imprimir 10 ou vai imprimir texto novamente? boa pergunta. Vamos fazer um teste? Vamos lá. Vamos lá. O que você acha que vai aparecer? Vai aparecer texto ou 10? Eu acho que vai aparecer 10. Então vamos Depois eu lá. explico por Rodando. quê. Então vamos lá. Isso mesmo, Luiz. Olha lá, apareceu 10. Por que apareceu 10 e não o texto? Então, porque naquele momento que você fez o print, você ela está como uma variável global. E dentro da função, ela está como uma variável local. Tá? Isso pode Então, gerar bastante confusão, mas sempre precisa tomar esse cuidado grande. Então, para evitar esse problema, é importante toda variável que nós formos fazer local, eu uso da minhoquinha. Então, eu faria assim, ó, minha variável underline local. Porque eu sei que eu não estou chamando a variável externa, eu estou chamando uma variável local, tá? É uma forma de evitar confusões, porque por enquanto estamos com poucas variáveis, mas na hora que tivermos aí umas 50 variáveis, vai ser complicado. Sabe o que é mais legal, Tico? É. Porque antigamente a gente usava muito global, né? Tipo, mas o que acontece? A global usa muito recurso de memória. Como a gente tem um microcontrolador com pouco recurso de memória RAM, a variável local ela só é alocada e usada naquele instante. A partir do momento que você sai da função, aquela variável local, aquela posição de memória que estava usada para a variável local, ela é alocada para outro recurso. Não sei se você entendeu. Tira da memória. Então, essa variável some, depois que você exibe a local, ela some e deixa espaço na memória para uma outra função, uma outra variável. Exatamente. Então, a gente Perfeito. tem que usar variáveis globais sempre com bastante parcimônia. Nos programas pequenos que a gente está fazendo, isso é indiferente, mas se com programas grandes, né, isso tem que ser essa parte de gerenciamento de memória. Perfeito, perfeito, Luiz. Estou salvando aqui para não perder, eu vou executar de novo, mas eu troquei, né? Coloquei minha variável local. De novo, eu vou dar um print nela e automaticamente vai acontecer a mesma coisa como o anterior, né? Então é uma forma. Então vamos fazer o seguinte, Luiz. Aprendemos a trabalhar com variáveis. É possível agora jogar num display. Porém, a gente tem que trabalhar com outro recurso, que é trabalhar com arrays, que no Python é um pouco diferente da linguagem C. Então, eu vou pedir para o pessoal acompanhar a gente. No próximo vídeo, nós vamos trabalhar como a gente pode trabalhar com mais informações dentro de um array e também mostrar como é que funcionam os diferentes tipos de dados que a gente pode colocar aí dentro. Porque não é só int, flow ou string. Tem muito mais ainda que dá para aproveitar nisso. Perfeito, Luiz? Legal. Bacana, hoje a gente aprendeu bastante coisa aí. Sim, depois a gente vai pegar todas essas informações e jogar nos displays ou nas outras, ou trabalhar até com movimentos de servomotores e assim por diante. Ou até armazenar nas nuvens, quem sabe, né? Essas informações. Então, pessoal, vamos encerrar por aqui hoje. Luiz, proveitoso, ficamos para a próxima. Fica até a próxima, Renato. Ficou bem legal hoje. Perfeito. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.